Vou ter de te interromper rapidinho, Priscila Asbeck, porque temos o relator do orçamento do ano que vem, Marcelo Castro, que fala neste momento no Senado. Vamos ouvir então, é ao vivo. Temos o áudio para a gente poder ouvi-lo. Está aí Marcelo Castro, então, compartilhando algumas informações a respeito do orçamento do ano que vem e conversando com a imprensa, trazendo os esclarecimentos em relação a todos os valores gastos, investidos ou para pagar contas em 2023. Vamos ouvi-lo agora? Pudéssemos investir 23 bilhões, até 23 bilhões de reais quando houvesse excesso de arrecadação. E isso não é uma coisa teórica. No ano passado, 2021, o Brasil teve 352 bilhões de reais de excesso de arrecadação. Esses 352 bilhões de reais foram todos para o serviço da dívida. Não estou criticando, estou constatando. Este ano, há uma previsão de que nós teríamos um excesso de arrecadação em torno de 270 bilhões de reais. Só para a gente fazer os cálculos, vamos botar 273 bilhões de reais. O que é que a PEC está autorizando? Se este ano o Brasil tiver um excesso de arrecadação, que está previsto, de 273 bilhões de reais, nós tiraríamos 23 bilhões de reais para investimento, e os 250 bilhões de reais iriam para o serviço da dívida. Todos os senadores que eu conversei, que fiz esses argumentos, que mostrei esses dados, todos concordaram que uma coisa absolutamente responsável, comedida e séria. Só para comparar, para vocês verem o tanto que o Brasil está investindo pouco, e isso é consequência, também não estou criticando, estou constatando, do teto de gastos. Em 2016, nós estabelecemos um teto de gastos. De lá para cá, as despesas obrigatórias vêm crescendo bem acima da inflação. Como o teto segura as despesas, o crescimento se dá para baixo. As despesas obrigatórias vêm comprimindo as despesas discricionárias onde estão os investimentos. Então, este ano, o Brasil está prevendo investir, GND 4, Grupo Natural de Despesa 4, apenas 22,4 bilhões de reais. Isso é absolutamente insuficiente para um país da economia do Brasil. Só para comparar, São Paulo, que é um estado que não se notabiliza por investir muito, proporcionalmente, tem vários estados do Brasil que proporcionalmente investem muito mais do que São Paulo, vai investir este ano o mesmo que o Brasil vai investir. A Petrobras vai investir mais de 5 vezes do que o Brasil vai investir. Qualquer pessoa que ouvir uma comparação dessa vai dizer claramente que tem alguma coisa errada. Um país inteiro ter 1/5 da capacidade de investimento de uma das suas empresas é porque nós chegamos a uma situação insustentável. Mas isso é programa para o próximo presidente da República, para a próxima equipe econômica. Nós estamos tratando aqui do nosso orçamento. E qual foi a priorização que nós fizemos? Nós quem? Eu, o relator geral, e a equipe de transição do governo Lula. Priorizamos a área social. Então, o Ministério da Cidadania receberá deste valor total 75 bilhões. 70 para o Bolsa Família e 5 bilhões para as outras ações do Ministério do Desenvolvimento Social, como, por exemplo, o PAA, que é um programa de aquisição de alimentos que favorece a agricultura familiar e combate a fome no próprio município, dentre outras ações. O Ministério da Saúde, 22,7 bilhões de reais, em várias ações que vocês estão cansados de me ouvir, falando, por exemplo, na farmácia popular, que não teríamos remédio no próximo ano para a farmácia popular, para a saúde indígena, para várias áreas da saúde. Depois, a educação, para as universidades, para os IFES, para a merenda escolar e para tantas outras ações. E, de certa forma, priorizamos investimentos também, porque esses 23 bilhões do excesso de arrecadação,
eles vão todos para investimento. Então, nós priorizamos o Ministério da Infraestrutura, como o nome está dizendo, da infraestrutura. E priorizamos com valor de 12,2 bilhões de reais. Priorizamos também o MDR, porque tem a transposição do Rio São Francisco, tem barragens sendo construídas, e aqui no MDR está o Minha Casa Minha Vida, que pela primeira vez na história não tem recursos para habitação popular. Então, nós estamos colocando para a habitação popular 9,5 bilhões de reais. E o Ministério do Desenvolvimento Regional está com 18,8 bilhões de reais. Você descontando 9,5, ficam então aí uns 9 bilhões de reais para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Como ele vai ser desmembrado? Porque o MDR foi a junção do Ministério das Cidades com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Agora, no governo do Lula, ele vai ser desmembrado. Então, uma parte desses recursos, desses 9 bilhões, ficariam no Ministério das Cidades e a outra parte ficaria no Ministério do Desenvolvimento, da Integração Nacional, onde estão a Codevasf, o Denox, a Sudene, a Sudan, vários órgãos nacionais. Além disso, nós procuramos ter o aumento real do salário mínimo de R$ 6,8. E aqui, uma luta pessoal minha, que eu lutei para que o servidor do Executivo tivesse o mesmo valor de reajuste do Judiciário. Então, nós conseguimos, e o servidor público do governo federal vai ter o mesmo aumento que vai ter o Judiciário. Eu sei que a defasagem é grande, mas é o que foi possível fazer. Os recursos que vieram não seriam suficientes para dar o mesmo apoio, o mesmo aumento do Judiciário. E aí procuramos contemplar todas as áreas: Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Meio Ambiente, dos Direitos Humanos, da Mulher, das Comunicações, do Esporte, enfim. Nós saímos contemplando como todas as áreas estavam deficitárias, nós fizemos um apanhado e contemplamos todas as áreas na medida do possível. Então, dito isso daí, quero agradecer a vocês pelo acompanhamento que fizeram do meu trabalho, que ainda não se encerrou, porque nós temos que votar. Esperamos que a Câmara, de hoje para amanhã, possa aprovar essa PEC, que é do interesse nacional. Se isso acontecer, quinta-feira próxima, e se o presidente da CMO estiver de acordo, nós poderíamos votar o meu relatório. Poderíamos votar no Congresso na quinta-feira à tarde? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a gente votando quinta-feira, nós teríamos uma margem de segurança muito grande para, se não conseguirmos votar na quinta-feira no Congresso, a gente votar na próxima semana. Estou à disposição de vocês. Senador, o senhor disse que esteve conversando com a equipe de transição. Eu gostaria de dizer qual que foi a participação do ministro, agora anunciado, ministro Fernando Haddad, na confecção do orçamento. Bom, inicialmente, quem estava à frente da negociação comigo, da equipe de transição, era o vice-presidente Geraldo Alckmin, e ele continua ainda à frente. E o senador eleito, ex-governador do Piauí, o Wellington Dias, que ficou encarregado dessa área do orçamento. Mas tudo isso daqui, no fechamento final, nós tivemos numa reunião com o presidente Lula, com o vice-presidente Alckmin, com o futuro ministro Haddad, com o Mercadante, com a presidente do PT, a Gleice Hoffmann, o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, e a Miriam Belchior. E nós fizemos a apresentação, tudo isso foi submetido a eles. O Haddad já tinha passado um pente fino em todas essas programações que nós estávamos atendendo, e tudo que eu fiz foi por sugestão de comum acordo. É claro que houve negociações, por exemplo, o Ministério da Defesa vinha com um valor muito pequeno. Eu tinha estado com o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, e ele tinha me mostrado a situação que está o Ministério da Defesa. Vários programas importantes para o Exército Brasileiro, para as Forças Armadas brasileiras,
como o programa do Gripen, aquele jato sueco, o programa do KC-390, que é um dos maiores aviões cargueiros do mundo, o programa do CISFRON, que é de controle de satélites, quer dizer, vários programas que estão atrasados, que estão sendo alongados para não desmanchar o contrato, mas que está encarecendo para o país. Então, nós conseguimos ainda, com muita habilidade e muito jeito, R$1 bilhão para o Ministério da Defesa não ficar com um orçamento tão reduzido. Enfim, nós fizemos o possível, estamos com a consciência tranquila, que juntamente com a assessoria, que aqui eu quero fazer uma observação especial, a consultoria do Senado Federal, minha consultoria em particular para o assunto de orçamento, que foram incansáveis, né, para que a gente pudesse chegar a esse relatório final, que eu sou suspeito para julgar, mas me parece que todos os que acompanharam, que viram, estão mais ou menos concordando com os números que nós alcançamos. Tudo isso foi muito discutido, foi muito debatido, foi feito da maneira mais transparente possível, e vocês sabem, quando a gente compartilha as decisões, que muitas pessoas decidem em conjunto, a gente termina aperfeiçoando e fazendo melhor. Senador, eu tenho uma dúvida. O senhor já contemplou no relatório do senhor a PEC, que foi já aprovada no Senado, porque ela ainda não foi aprovada na Câmara. Então, assim, eu queria entender um pouco qual é essa segurança, né? Quais são os sinais, na verdade, que o senhor tem recebido de que não vai ter nenhum tipo de alteração no texto lá, ou se já está considerando, sei lá, alguma expectativa de fatiamento? Não, eu não tenho essa segurança, mas eu precisava fazer o meu trabalho porque o prazo estava expirando. Então, o meu trabalho está feito e eu estou contando que a Câmara vai agir com o mesmo espírito que o Senado agiu, aprovando. Sendo aprovada na Câmara, nós então poderemos aprovar o meu relatório. Então, eu fiz sob a condicionante, sob a condição da PEC ser aprovada. Se ela não for, Maria, de uma coisa dessa acontecer no Brasil, seria o caos do ponto de vista orçamentário, o país pararia já. Acredito que no primeiro mês de governo do Lula, nós já estaríamos com dificuldade do país continuar rodando. Mas, senador, sem ser o pior cenário possível, que é a Câmara não aprovar nada, se a Câmara demorar para aprovar só quinta-feira ou no começo da semana que vem, há tempo de votar o seu relatório? Há tempo, sim. O tempo ideal é que a Câmara aprove de hoje para amanhã e que nós possamos aprovar na Comissão Mista de Orçamento quinta-feira pela manhã. Ainda sobraríamos a possibilidade de aprovar no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, na quinta-feira à tarde. Esse seria o melhor dos mundos. Mas se isso não for possível, nós ainda temos a próxima semana para a gente votar. Senador, no relatório do orçamento, o senhor já distribuiu os 23 bilhões de receita extraordinária, né? Que, com base no exercício anterior. Mas esses recursos são voláteis, né? Por exemplo, dependem da situação econômica do país. Não. O que acontece se não tiver esses 23? Não, nós já sabemos que vai ter, porque a gente está computando a arrecadação mês a mês. Então, com o que nós vamos arrecadar em novembro, que não saiu ainda, e com o que nós vamos arrecadar em dezembro, porque a economia está girando, então se vem dando o mesmo valor em julho, agosto, setembro, outubro, não há por que não dar novembro, dezembro. Então, esses 23 bi que vão ser usados no ano que vem são aqui, agora de 2022. O que é que ocorre? Este ano, há uma previsão de que nós vamos ter um excesso de arrecadação de 270 bilhões de reais. Então, a PEC está autorizando ao futuro governo que em 2023 ele possa utilizar desses 270 bilhões, 23 bilhões para investimento. Por quê? Porque o poder de investimento hoje do Brasil é muito pequeno. Então, a gente precisa, com isso daí, nós dobraríamos o investimento do país. Senador, o julgamento do STF das emendas de relator, isso pode influenciar também no seu trabalho? Será que não seria melhor esperar para votar o seu relatório depois do resultado desse julgamento? Bom, eu entendo que do ponto de vista racional, e nós seres humanos, eu sou psiquiatra, nem sempre nós nos comportamos racionalmente, porque nós somos emoção, somos desejo, somos impulso, né? Do ponto de vista racional, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é a PEC,
de salvação nacional, outra coisa é a emenda de relator que vai ser julgada no Supremo Tribunal Federal. O que é que eu estou dizendo? Que se houve, hoje eu não vejo mais motivo do Supremo Tribunal Federal, não estou ensinando a eles o que fazer, longe de mim, eu não sou nem jurista, sou psiquiatra, mas não vejo razões para o Supremo determinar a inconstitucionalidade das emendas de relator. Por quê? Eu explico. O motivo principal seria a falta de... 11h11. Você que está com a gente aqui na CNN Brasil está ouvindo neste momento. Esse é o relator do orçamento de 2023. É aquela figura responsável pelas tratativas entre os parlamentares, entender o que vai entrar no texto, o que não vai entrar no texto, trazendo informações muito importantes, atualizando como é que fica esse orçamento do ano que vem, inclusive em coisas que a Yasbek já estava explicando para a gente aqui dentro do estúdio e também deixando claro, né, Yasbek, e aí é interessante a gente dar muita atenção a esse detalhe, além de outros. Já contando com o ovo da galinha, né? Não vou fazer a frase completa aqui, mas assim, a PEC, que ainda não foi aprovada pelos deputados, já está sendo considerada pelo relator do orçamento. Então, de acordo com isso que vai ser votado e aprovado, a gente vai fazer determinados investimentos, vai pagar tais contas. Só que a PEC não foi aprovada ainda e os nossos colegas da imprensa questionando, mas e aí? Se não tiver aprovação, como é que a gente vai sobreviver com todos esses planos, Yasbek? De um jeito mais educado, ele está contando com o ovo que a galinha não botou ainda, né? Exatamente. Que é a PEC da transição. Demorei um pouquinho para pensar. Deu uma salvadinha aqui na alternativa da frase do ovo da galinha. Que quem conhece, enfim. Eu aprendi esse ano com a Carol Brito também. Mas vamos lá, então vamos falar sobre o que é novidade e o que não é. Então, basicamente, o relator do orçamento, como a Elisa muito bem colocou, ele é o cara que escreve ali o que vai entrar no orçamento. E nessa redação do orçamento, o que ele já colocou? Ele já colocou o espaço de 145 bilhões de reais que vai ser aberto pela PEC da transição. Mas com um grande porém. A PEC da transição, ela foi aprovada na Câmara, tem que passar no Senado, tem que passar na Câmara. Então, por isso que a gente está falando que ele já está contando com esse espaço, mas esse espaço ainda não é certo. E o Lula, inclusive, estava negociando com o Arthur Lira hoje, com os partidos do Centrão, para fazer com que esse espaço no orçamento seja aberto e, com isso, de fato, o orçamento consiga ser capaz de recompor aqueles vários recursos que a gente estava mostrando anteriormente, entre eles, dinheiro para Minha Casa Minha Vida, dinheiro para saúde, dinheiro para farmácia popular e o ponto principal, que é o volume maior, que é o Bolsa Família em R$600. Já tinha um espaço no orçamento para um Bolsa Família de 400, não tinha para um de 600. Então, são 75 bilhões de reais que vão para ampliação do Bolsa Família para 600, mais aqueles R$150 para crianças com até 6 anos. Esse é um ponto. Aí eu não sei se você quer perguntar alguma coisa sobre isso, Elisa. Depois eu vou falar para as novidades. Sim, interessante. Ou seja, que basicamente a gente mantém todas aquelas ideias que vocês já têm explicado para a gente nos últimos dias, do dinheiro que é disponibilizado para os projetos sociais, aquela gordura a mais para poder pagar as contas e também a complexidade, Priscila, da arrecadação. Enquanto a gente estava ouvindo o relator do orçamento de 2023, eu aproveitei e tirei uma dúvida com a Priscila. Aquilo que a gente arrecada a mais, né, aqueles lucros a mais, eles podem ser usados para onde? Para pagar conta? Para fazer investimento? Aí gostaria que você explicasse isso para a gente, Priscila, porque o ano de 2022 a gente já conhece, mas 2023 não sabemos como vai ser essa arrecadação. Exatamente. Então, o que o senador estava falando, tem 270 bilhões de reais ali de excesso de arrecadação. Desses 270 bilhões, a gente está tirando um pouquinho ali, são 23 bilhões, 6,5% da receita extraordinária para fazer investimentos. Então, em vez desse dinheiro ir para pagar o serviço da dívida, que em outras palavras é os juros da nossa dívida, do nosso endividamento público, uma parte desse dinheiro vai ser usado para gasto. Em vez da gente reduzir nossa dívida, pagar os juros da dívida, o que a gente vai fazer é usar isso para gastos com investimentos e tem ali toda uma discussão, ele não falou sobre isso, sobre uma parte desse dinheiro ir para o orçamento secreto, que é aquele orçamento do Centrão, as emendas de relator e tal, que tiveram um bloqueio importante nesse ano. De 16,5 bi que estavam previstos, só 7 foram empenhados. Então,
dentro desse dinheiro que ele fala, a gente vai pegar só uma parte disso para investimento, também está em negociação usar uma parte disso para recompor esse orçamento secreto. Então, esse é um ponto que chamou a atenção, né? Ele falar sobre isso, até porque está recebendo muita crítica de que o endividamento vai aumentar por causa do aumento de gastos, etc. Tem um outro ponto que eu queria chamar a atenção também, por favor, que ele falou sobre o uso de 9,5 bilhões de reais no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é responsável pelo Minha Casa Minha Vida, que ele falou que vai ser desmembrado no governo Lula para uma parte ficar com o Ministério das Cidades e outra no desenvolvimento regional. Por que isso, né? O que está por trás disso? Hoje há uma disputa muito grande por cargos e pastas dentro do governo Lula. Então, o que ele está dizendo é, eu vou dividir o dinheiro, esses ministérios vão ser repartidos, que foram unificados no Ministério do Desenvolvimento Regional durante o governo Bolsonaro, eles vão ser desmembrados, o Ministério das Cidades é recriado, e o que ele está falando é, a gente vai destinar uma verba para esse ministério também. Por quê? Porque para os aliados ali, quem o governo Lula quer apoio, não interessa ter um ministério sem verbas. Então, ele está falando, vamos repartir essas verbas para deixar os ministérios, para engordar certos ministérios e, com isso, trazer mais apoio para o governo. Esse é um outro ponto também. E tem mais um. Jogo político, é fantástico, né? O jogo político de quem esteve apoiando o candidato Lula durante a campanha, agora está ali à espera. Bom, ok, estive contigo e agora, o que tu me darás de volta? É aquele jogo político, inclusive não só ganhar um cargo, mas um cargo que tem uma verba maior. Exatamente. Isso está na negociação. Por quê? Porque o governo Lula está com uma frente ampla, né? Então, ele precisa acomodar essa frente ampla e, inclusive, precisa trazer para o seu lado aquela parte do Congresso que ficou mais à direita, que a gente vem falando aqui sobre o resultado, né, de como ficaram as eleições. E aí tem um outro ponto, que é um ponto de atenção, que ele falou que lutou para que o servidor do Executivo Federal tivesse o mesmo aumento do que o dos servidores do Judiciário. Lembrando, os salários do Judiciário são os maiores salários hoje do funcionalismo público. Se ele está batalhando para que servidores federais tenham o mesmo aumento dos servidores do Judiciário, isso quer dizer que o teto do funcionalismo público ele vai se elevando, né? Então, esse é um ponto de atenção no momento em que os gastos estão aumentando e que muitos economistas defendem que o Estado deveria ficar mais enxuto, os gastos obrigatórios deveriam ficar mais enxutos. E eu sei que você quer me perguntar de gastos obrigatórios também, né? Você falou que... Ela já está lendo meu pensamento, porque qual foi a frase que eu usei, Asbeck? Eu falei, eu quero te perguntar, enquanto estava no ar, eu cochichei, eu quero te perguntar, as despesas obrigatórias em relação às despesas discricionárias, porque o relator falou sobre elas e disse assim, as despesas obrigatórias comprimem as despesas discricionárias. Eu falei, em nome de Jesus, Asbeck, traduza isso pra gente também. Não, e você sabe, Elisa, que até a gente cobre economia, depois a gente tem que revisar o que está dentro de cada lugar, né, dentro do orçamento, porque a gente fala uma vez, depois passa e não é uma coisa trivial, né? Exatamente. Então, as despesas obrigatórias são aquelas despesas com salários, com aposentadorias, previdência social, que são despesas que o governo não tem como modificar, né? Ele tem que pagar sempre. Isso gerou toda a discussão de bloqueio de ministérios nesse ano, porque as despesas com previdência subiram mais do que era esperado, e são despesas obrigatórias. Então, da onde que o governo daí tem que cortar? Das despesas discricionárias, que são aquelas despesas que não são obrigatórias, e aí tem alguns exemplos, né, do que são as despesas obrigatórias, que são pagamento de salários, aposentadorias, encargos da dívida pública, juros das dívidas, transferências a estados e municípios. Já as despesas discricionárias são aqueles gastos ali que podem ser importantes, isso é também relevante de destacar, são gastos que são importantes, mas que não necessariamente são obrigatórios de acordo com o que está escrito ali na Constituição. Então, assim, dito tudo isso, esses termos técnicos, o que é essa discussão sobre discricionárias e obrigatórias? O que ele está dizendo é que, a cada ano que passa, o governo tem menos liberdade para mexer no seu orçamento. As despesas obrigatórias vão aumentando. E conforme elas vão aumentando... Diminuindo a margem, vai espremendo aquilo que sobra para as discricionárias. Que é investimento, que poderia fazer a economia crescer mais, etc. É por isso que... E aí, qual que é a solução que o novo governo está pensando? Falou assim, então, vamos abrir mais espaço dentro do teto de gastos, a gente mexe na Constituição para ganhar mais espaço para pagar essas despesas e ter mais liberdade com o orçamento. Qual que é a crítica que se faz disso? Em vez de botar mais gasto dentro do orçamento, o que devia fazer era cortar esses gastos que não param de aumentar. É por isso que se fala, por exemplo, das reformas. O que são reformas? Nada mais do que cortar uma parte, enxugar e tornar mais enxuto esse gasto obrigatório que acaba tornando a administração do orçamento muito engessada.
É incrível como a gente pode comparar tudo isso com os nossos gastos dentro de casa, né? Se você não pagar o aluguel, você vai ser despejado, rapaz. Mas aí você também tem outros investimentos, os discricionários, que você gostaria de colocar na sua vida, que você precisa, mas tem os obrigatórios. Sem aluguel é despejado, né? Enfim, ô Yazbek, obrigada, viu? Hidrate-se, por favor, porque a senhora já nos deu agora uma baita de uma aula.